Olá, pessoal. Boa noite a todos. É um prazer poder estar aqui novamente, hoje pelo Instituto Suassuna, nessa live que faz parte de um projeto da pós que nós iniciaremos em agosto, de suicídio e luto. Boa noite para quem for chegando, sejam bem-vindos. É um prazer imenso poder estar aqui com vocês hoje e poder conversar sobre um tema que é um desafio, um tema difícil, mas muito importante. E doutora Leda já chegou por aqui, já vou chamá-la. Só um minutinho, que nós já vamos para a conversa de hoje. Espero que vocês participem bastante dessa nossa live de hoje, fazendo perguntas ou mesmo trazendo histórias das vidas de vocês, experiências. Como eu disse, essa live faz parte, né, de um projeto da pós em suicídio e luto, que vai se iniciar no mês de agosto pelo Instituto Suassuna. Depois vocês entrem lá no site do Instituto Suassuna para darem uma olhada no conteúdo programático e tirarem as dúvidas. Estou só aguardando aqui minha convidada a entrar. Enquanto isso, eu vou fixar o tema. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Espera só um pouquinho, só aguardando a doutora Leda. Bom, como eu disse, esse tema que nós vamos abordar hoje não é um tema fácil, é um tema que muita gente não gosta de tocar nesse assunto, mas é um tema extremamente importante. Aí, boa noite, Olá, Leda! Que bom boa que você noite. chegou. Seja bem-vinda. Obrigada. Prazer estar aqui, né? Falando de um tema difícil, porém muito importante. Sem dúvida. Seu som está um pouquinho baixo. Tá baixo? Deixa eu ver aqui se Deixa eu ver melhora. se você consegue aumentar um pouquinho aí seu som. Vê se melhorou. Melhorou? Melhorou um pouco. Vocês estão Mas ainda ouvindo tá bem baixo? a Leda? Vão me dando um ok aí, que para mim aqui estava um pouquinho baixo, mas se vocês estão ouvindo direitinho, quem já entrou vai dando um ok aí para nós. Acho que eles estão ouvindo sim, Leda. Eu vou deixar para fixar o tema daqui a pouco. Tá. Pois é, Leda, é um prazer te receber aqui nesse espaço virtual do Instituto Suassuna. Essas lives têm trazido muito conhecimento e é uma oportunidade para a gente falar, inclusive de temas como esse de hoje, que são extremamente importantes. São temas difíceis, né? Muita gente acha pesado, mas com essa história toda da pandemia se tornou mais necessário ainda, porque nós estamos vendo que diante dessa situação, os casos de depressão têm aumentado muito. A gente sabe que depressão não é o único fator que leva ao suicídio, mas é um dos fatores importantes. E acho que hoje a gente vai poder tirar muitas dúvidas, conversar muito sobre esse assunto. E eu agradeço a todos que estão entrando aí para participar. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Joyce Lima, sou ginecologista e sexóloga. Fui coordenadora, né, da comissão científica do primeiro Fórum de Prevenção ao Suicídio aqui em Goiânia, realizado em 2018. E desde então eu tenho me dedicado e tenho me interessado por esse tema. E tenho aprendido muito com as psicólogas que estão aí, são especialistas no tema. E agora, em agosto, junto com o Dr. Danilo Suassuna, nós vamos coordenar, vamos dar início à pós em suicídio e luto. Quem tiver interesse, eu peço que entrem no site do Instituto para tirar as dúvidas, podem entrar em contato por telefone, lá tem todos os contatos. Então, eu vou pedir que a doutora Leda se apresente e vamos começar nosso bate-papo. Bom, primeiro eu vou. Não precisa chamar de doutora, não. Pode ir, só Leda, tá bom. Vou fazer igual eu falo com os pacientes. Não, aqui eu não sou doutora, não. Né? Vamos falar só o nome mesmo. Leda e Joyce hoje, né, Leda? Leda e Joyce, vamos lá? Bom, Ótimo. para ficar uma coisa mais leve também, né? Acho que Mais isso não é leve. pra gente bater Ótima papo, ideia. né? Isso é Aqui, falar bom. de um assunto pesado, vamos falar de uma forma bem tranquila, né?
Bom, eu sou Leda Milazzo, né? Sou psicóloga. Eu tenho uma especialização em tanatologia, que é o estudo da morte e do morrer. Então, a gente perpassa ali, né, nos estudos pelos cuidados paliativos, pelo suicídio, vários tipos, né, por todos os tipos ali de morte, perdas, luto. E a gente faz esse estudo assim de uma forma bem abrangente, né? E hoje eu também tô no último mês de uma pós de psico-oncologia, né? Que Eu acho legal. que tem tudo a ver, né, com a questão da tanatologia, que envolve todas essas questões aí de morte, luto, perdas. Então, acho que é muito importante esse momento, né, da gente partilhar e falar aí da dor de quem ficou, né, através de uma morte por suicídio, né? Então, eu acho que é um tema difícil da gente falar, mais difícil ainda de vivenciar, né? E eu hoje eu foco muito mais no processo do luto do que no suicídio em si, né? A minha visão hoje está voltada mais para o atendimento ao enlutado ou sobrevivente, que é a forma que a gente também utiliza, né? Então, a ideia aqui é trazer esse luto, como é que ele é vivenciado, o que que vem, né, junto com essa morte, né, essa morte auto-infligida. Então, é importante a gente entender como é que é todo o sofrimento, todo o momento que essa pessoa, né, que teve ali um ente querido, que se matou. Então, a ideia aqui não é falar do suicídio em si, ali, daqueles fatores protetivos ou fatores de risco, que isso até a doutora Célia, né, Falou falou um pouquinho na na outra semana live. passada um pouco, né? Isso. Então, ela se ateve mais à questão ali do suicídio também, né? Então, hoje eu vou trazer o outro lado, né? O lado de quem fica. Mas, de qualquer forma, né? Para quem não assistiu ou para quem às vezes nem tem um conhecimento do que seria realmente o suicídio, o que faz parte desse processo, eu vou dar uma pincelada bem rapidinha, assim, meio que na Uhum. definição, só para a gente Ótimo. dar um início, né? Ótimo. Não Dá uma ficar uma coisa situada, perdida. né? Muito Não bom. ficar uma coisa perdida. Então, o suicídio, ele é um ato produzido por um indivíduo que tem o objetivo ali de acabar com a própria vida, né? De acabar ali com o que a gente diz com o sofrimento. Tanto os pensamentos, os planos, as possíveis tentativas e até a chegada mesmo do desfecho são todos componentes do suicídio. Então, não é só o ato ali, o desfecho na morte que a gente estuda quando a gente fala de suicídio. Então, todo o pensamento, planejamento anterior, ele também faz parte desse processo. E aí, um outro conceito que é muito importante a gente falar e que no Brasil ainda é muito pouco utilizado é o conceito de pós-venção, né? A pós-venção é, é uma prevenção, um cuidado ali ao luto e todas as atividades que são feitas após o suicídio, após a perda do suicídio. Essa prevenção, ela diz respeito a tentativas desses sobreviventes. Então, a gente vai trabalhar uma prevenção para que esses enlutados não sigam ali o mesmo caminho, né, de não encontrar uma outra solução para aquele momento. Então, a gente faz esse trabalho dentro da pós-venção. A gente também, dentro da pós-venção, trabalha todo esse processo de luto e também todas as outras atividades ali de cuidado, né, com essa família, com as pessoas
enlutadas. Se eu fosse usar uma outra palavra, né, uma outra forma, então é toda a ação que a gente direciona para os sobreviventes para evitar uma nova tentativa ali de suicídio e para que eles se consigam transformar essa dor, né? Porque é Uhum, uma dor muito forte e que ela precisa ser transformada, né? Então, transformar essa dor em amor, apesar de, né? Apesar uhum. da morte, apesar da forma com que a morte ocorreu. Então, esse ponto é bem importante para a gente entrar no processo do luto em si, né? Porque o suicídio, ele não é só, bem um só entre aspas, a pessoa se matar, mas ela gera todo um ato ali, inclusive de violência, né? De violência com as pessoas que ficam, violência contra si mesmo, e isso traz um impacto muito grande para quem fica. E o suicídio, muitas vezes a gente fala assim, ah, não suicidou porque, sei lá, terminou com um namorado, teve alguma situação ali que a pessoa suicidou. O suicídio, ele é multifatorial. Então, aquele último acontecimento, ele foi, como a gente diz, né, foi a gota d'água. É um Uhum. processo todo de sofrimento para que a pessoa chegue nessa extremidade, né, de tirar a própria vida. Então, não é, ah, não, ela se matou, ele se matou porque terminaram o namoro. Não, não é só por isso. Então, isso é Tem tão um... importante falar isso, né, Leda? Porque muitas vezes, igual você está citando, no caso de um término de namoro, a outra pessoa alimenta ali um sentimento de culpa tão grande, né? Acho que isso é extremamente importante esclarecer, que é só mesmo a gota d'água. E aí a gente também vai falar dessa culpa, né? Como é que a gente Uhum, pode lidar um pouco aí com essa questão da culpa. Então, o luto, esse suicídio, né? O luto ali desse suicídio vai envolver questões também multifatoriais. Então, a gente vai precisar de múltiplas compreensões. A gente vai precisar trabalhar ali as questões culturais, ambientais, psicológica, psiquiátrica, com esse enlutado. E às vezes até a questão genética, né? Que uhum. a gente sabe que tem também uma influência nessa, nesse processo todo do luto e do luto por suicídio. E um outro componente também é a questão da espiritualidade, que a gente, né, também entra no trabalho com a pessoa enlutada. E eu acho importante, né, falar da questão da espiritualidade, porque muitas vezes a gente associa a espiritualidade com espiritismo, com alguma religião. E a espiritualidade, ela é muito mais que isso. Ela engloba as religiões, mas ela vai além, porque a espiritualidade, ela é um propósito de vida. Né? Qual é o propósito? Qual é o sentido que tem para mim viver? Então, se eu posso não acreditar em nada, nenhuma entidade, nenhuma divindade, mas eu posso acreditar numa energia, eu posso acreditar no cosmos, enfim. A crença da pessoa não importa. Importa que ela tenha algo ali para se confortar, para se segurar. Essa espiritualidade e não a religião em si, a gente precisa levar para dentro do consultório também, né? Não só para o consultório, mas para as escolas. Porque o luto, o suicídio, a morte, as perdas, separação, elas estão nas escolas, nas empresas, na clínica, nos hospitais, no consultório ali do médico, né? No consultório do ginecologista. Sem Então, dúvida. ela está em vários lugares, no ambiente jurídico. Então, a gente, quando fala de trabalhar com pacientes enlutados, que seja independente do tipo de luto, a gente passa por vários locais. Não é um único local. Não é só na clínica que a gente trabalha. Né? Então, é importante a gente
frisar isso, porque muita gente fala assim, ah, não, eu não gosto de atender na clínica. Ok, você gosta de atender na escola, mas você precisa saber sobre isso, porque na escola vai aparecer situações é, é, que envolvem luto, independente do tipo, né? É um aluno que não está muito bem ali, que tira, por exemplo, tirava as notas altas e de repente cai o rendimento. Uhum. Pode ser um processo de Um separação entre os sinal, né? pais, pode ser que o pai teve que mudar de cidade, enfim. A gente precisa estar atento, enquanto psicólogos, independente de onde a gente vai atuar, né? E até educadores, né? Isso, Enfermeiros, claro. técnicos de enfermagem, os médicos, assistente social, né? A gente precisa, não é uma pessoa só, não é um profissional só, é uma equipe, É uma né? Que está rede de olhando. apoio, né, para quem É, está perto. É isso que a gente tem que criar e ter esse olhar, não é, Leda? então é muito importante, né? É, a gente não fechar, né? Assim, olha, só tem um profissional. Não, é uma rede de profissionais e uma rede muito maior de locais que a gente pode atuar, né? Bom, então vamos lá. Vamos falar agora desse enlutado aí por suicídio. Então, esse enlutado, né, como eu disse um pouquinho antes, ele passa ali por um processo de violência. Porque essa violência, ela vai girar em torno ali do fato como um todo. Aquela agressão que é autoprovocada, a forma com que aconteceu, a dúvida, né, o porquê. Por que fulano, por que ciclano fez isso? E aquela carta que muitas vezes ela é deixada, mas não explica nada, Nada, ou né? então ela é endereçada a alguém. Ah, eu fiz isso porque o fulano, a ciclana fez aquilo comigo. Né? Então, joga ali uma responsabilidade em uma outra pessoa. Então, tem toda uma rede aí de violência, toda uma situação, são comportamentos ali que o enlutado vai passar pela forma violenta com que tudo acontece. E muitas vezes, né, tem fatores ali que vão agravar esse processo de luto. Por exemplo, especulações, né? As pessoas começam a especular por que fez isso, por que fez aquilo. Ah, foi assim, olha, eu fiquei sabendo que foi assado. Nossa, ele fez daquele jeito. Então, começa um monte de especulação para a gente não falar falando fofoca, né? Porque Fofocas, muitas né? vezes vira fofoca. E uma curiosidade imensa, parece que as pessoas nessa questão das mortes por suicídio, fica todo mundo curioso demais, querendo saber um monte de detalhes que não vão ajudar a família desse enlutado. Não, não Aliás, vai desse ajudar. suicida, né? Não vão ajudar esses enlutados. E não vai ajudar não só o enlutado e nem eles. No máximo vai sanar uma curiosidade, né? Uhum. E uma curiosidade desnecessária. Desnecessário. Porque a gente falar da forma com que aconteceu, olha, suicidou é uma coisa. Agora, a gente falar, suicidou assim, assim, entrar em detalhes, não precisa, não é necessário. Né? Inclusive, eu acho que é um meio que uma afronta, né? Uma falta de respeito ali aos familiares. Né? Porque qual é a necessidade de contar a forma com que foi, com que deixou de ser? Né? Não vai trazer a pessoa de volta, não vai confortar ninguém, não vai acolher ninguém esse posicionamento, né? Esse comportamento. E muitos sentimentos também, eles é, permeiam ali essa pessoa enlutada, né? E muitas vezes, no processo de luto, tem sentimentos, especialmente do luto por suicídio, que são completamente normais, ou seja, eles são esperados. São sentimentos, são situações que acontecem em vários processos. É igual para todo mundo? Não. Mas
de acordo com os estudos, grande parte dos enlutados sentem ali mais ou menos os mesmos sentimentos. E quais são esses sentimentos que são os mais comuns dentro de um processo de luto por suicídio? Um deles é a vergonha. A família fica com vergonha, né? Os amigos ficam com vergonha pela forma com que foi feita ou até pelas especulações. Como que você não percebeu, né? E aí a Vem a pessoa cobrança e aí a culpa de novo, né? Como se vem a alguém culpa de quisesse novo. jogar a culpa em quem está próximo de novo, né, Leda? É. A culpa, ela parece que é assim, a que mais permeia, a que mais tem peso, né, nesse processo aí de luto. A sensação do abandono, né, também é outra questão que aparece muito. Como se a pessoa que morreu, ela tivesse me abandonado. Como diz, né, me largou na chapada. Me largou na Não, e não chapada. é assim, né? Ela não estava dando conta, não é porque ela não gostava da pessoa, mas era a forma com que ela achou. Então, a pessoa fica assim, ela nem importava comigo, nem ficou pensando tanto que eu iria sofrer, não estava nem aí para mim. E aí, com isso, vem um outro sentimento, que é a raiva. A raiva da pessoa que se matou, a raiva de algum outro familiar por perto, a raiva do médico que talvez não tenha conseguido ali, né, reverter aquele quadro, que pode ter conseguido ir para o hospital, mas não tinha como reverter o quadro. Então, essa raiva, ela é disparada para várias pessoas, inclusive para si própria. Eu fico com raiva de mim porque eu não cuidei, porque eu não olhei, porque eu não percebi o que estava acontecendo ali com aquela pessoa. Então, essa raiva, ela vai permear várias e várias pessoas aí também, né? O medo também é muito comum. O que que vai vir, né? O que que eu vou ter que enfrentar? Os olhares, os julgamentos, a própria vida, como é que eu vou fazer, como é que eu vou contar, vamos supor que tenha crianças, como é que eu vou contar para os filhos. Então, um medo de várias situações, de várias coisas. Será que eu vou conseguir levar a minha vida? Será que eu vou conseguir ser feliz? Então, todos esses questionamentos, eles acabam gerando medo, né? E que são muitos, né? Muitos medos e muitos questionamentos. A ansiedade, né? Que vai ali, às vezes, de uma insegurança ou até uma crise de pânico, ou um ataque de pânico, né? Então, ela pode ser dentro de um espectro, vamos dizer assim, que a língua enrolou, né? É, e que, de repente, não, é só uma insegurança pelo que vai vir, ou eu fico com tanto medo, às vezes, a depender da forma, se teve barulho, né? Ou chegar perto de algum lugar, ou passar perto de alguma coisa que lembre, que remeta, pode vir ali até um ataque de pânico. Então, isso também faz parte de todo esse Esse processo. processo. E aí, a danada da culpa, né? Que ela vem assim como se fosse uma avalanche, né? Vem como se fosse um terremoto, uma avalanche que traz uma dor muito grande. Já tem a dor ali de ter perdido a pessoa e aí vem mais uma outra dor de se sentir culpado por não ter percebido, né, o sofrimento da outra pessoa, por não ter evitado aquela morte. Por exemplo, sabia que a pessoa ali estava, né, numa situação fragilizada, pode ter acontecido outras tentativas ou pensamentos, e aí a pessoa, tipo, sai de perto para beber água e acontece. Como que, né? Eu preciso, por exemplo, ir ao banheiro.
Como é que eu vou pegar na mão, por exemplo, de um filho, adolescente ou adulto, levar ele para dentro do banheiro junto comigo? Né? Às vezes está só eu e ele dentro de casa, eu preciso ir ao banheiro, e aí? Né? Então, isso traz a culpa, porque eu podia não ter ido ao banheiro, eu podia não ter ido beber água, eu podia não ter ido ali comprar não sei o quê, ou descer para pegar a pizza, enfim. Né? São várias as situações que a pessoa, né, se culpa por aquela morte. Ou então por não ter sido aquela pessoa ideal, ou uma mãe ideal, um companheiro, um filho, uma parceira, enfim, um amigo. Eu não fui uma pessoa ideal e eu não pude, né, dar apoio, eu não, eu briguei, eu fiz alguma coisa, né? Não ter se despedido também é outra questão que traz culpa, porque às vezes fala assim, eu sabia, eu tinha uma intuição, eu sabia que alguma coisa não estava legal e eu saí sem despedir. E especialmente quando essa saída ela ela é após ali uma briga. Vamos supor que né, teve a briga, saiu e a pessoa se matou. Aí a culpa é muito maior. Porque não se despediu, brigou, a pessoa que foi e a que ficou, né, estão ali chateadas, né? A que foi chateada, não foi aquela que a gente chama de boa morte, não foi uma morte tranquila. Né? Então, toda essa questão vai trazer um sentimento de culpa. E aí, sempre que eu falo de culpa, eu gosto de citar uma atividade que eu acho ela riquíssima para esse momento, né? De quando a gente está trabalhando com uma pessoa enlutada, a gente já tem um vínculo, já está, né, ali por um processo, não é simplesmente chegar e toma, faz. Né? Então, toda ferramenta que a gente usa, é importante a gente fazer uma avaliação do objetivo, se a pessoa consegue fazer, se a gente tem o domínio da técnica, se aquele é o melhor momento. Então, não é sair aplicando, né, ferramenta, atividade, técnica à torta e à direita. A gente precisa ter objetivos, a gente precisa ter conhecimento. E essa ferramenta, ela chama torta da responsabilidade. Ela é fácil de aplicar e tem uma eficácia bem interessante. Porque é como se a gente fosse a gente pega um círculo, né, e pede para a pessoa ir colocando todas as pessoas envolvidas naquela situação, desde a pessoa que se matou a todos os envolvidos. E vai colocando porcentagens ali para responsabilidade e não culpa, para responsabilidade de cada um. E Uhum. por último, coloca, né, vamos supor, eu estou me sentindo culpada por alguma situação, então eu sou a última a colocar a minha porcentagem. Quando a gente coloca todas as porcentagens, ela vê que a dela não era tão grande quanto ela acreditava. E aí a gente vai trabalhar a responsabilidade de cada um e a responsabilidade da pessoa. E muitas vezes, chega no final da atividade, sobrou assim 2%. Que interessante. Muito É uma bom, né? atividade assim bem é, é, elucidativa, né? Porque a pessoa consegue ver, porque ela vai ser Visualizar. a última, né? Ela vai ver ali, porque muitas vezes a gente fala de culpa. Eu não sou muito fã dessa palavra culpa. Eu gosto mais da responsabilidade. Responsabilidade. Até porque numa visão sistêmica, né, nós somos corresponsáveis pela situação, né? Ou vamos Uhum. supor, uma briga de casal, não é só um que foi lá e brigou, né? Tem uma responsabilidade do outro, então não é uma coparticipação, Uhum. né? E nesse caso também é uma coparticipação. E até que ponto eu tenho participação realmente nessa situação?
né? Eu Uhum. posso ter ali 1% só. Só que no processo de sofrimento, eu vejo isso com uma lente de aumento gigantesca. E aí eu acho que eu sou culpada de tudo. Então eu preciso olhar para esse lugar, né? De até que ponto realmente eu tenho responsabilidade, até que ponto a culpa realmente foi minha. Uhum. Porque não necessariamente a gente tem essa parcela alta que a gente enxerga, né? Posso continuando? Você quer fazer alguma Pode? pergunta? Não, Alguém tem alguma tô pergunta? achando ótimo, tô deixando você seguir aí o raciocínio, né? Que eu acho que fica até mais fácil para eles entenderem, e depois, mais para o final, a gente dá um tempinho para quem tiver alguma pergunta, né? Até já veio uma pergunta aqui. Alguém perguntou, Lida, você pode falar aqui? Todos esses Posso. processos acontecem com as crianças também? Quais são os componentes, né, mais comuns em crianças? Foi a Elaine Pirolo que perguntou. Como a criança acontece também. E muitas vezes, quando todos esses sentimentos aqui, pode passar ali na cabecinha, no coração dessas crianças. E muitas vezes, quando esconde as coisas da criança, ela se sente ainda mais responsabilizada por essa morte. Ah, o papai fez isso, por exemplo, o papai fez isso, foi culpa minha, porque aquele dia eu fui desobediente. Tá? Então, a depender da idade, eles entram né, vivenciam ali o mundo da fantasia e eles vão ter um olhar completamente distorcido mesmo da situação. Uhum. Só que para eles é o que é real. Eles não conseguem ter esse pensamento ali de abstrair e ver que não, eles não tiveram culpa, eles não tiveram participação ou responsabilidade nessa situação. E Nesse muitas processo. vezes é, as, é, as pessoas escondem a forma com que foi. E aí essa criança, ela vai crescer, mais dia ou menos dia, ela vai ficar sabendo. E a revolta aí vai ser grande com quem não contou. Uhum. Existem, assim, situações que a pessoa descobre, ou ali criança, por exemplo, aconteceu quando ela tinha 4 anos, nunca contaram, ela com 10, 12 anos descobriu. É um processo, Bem inclusive, bem mais difícil, né? difícil de ser trabalhado, Trabalhar. né? Porque Até vai porque entrar. ela não vivenciou esse processo na época, né? É tão mais fácil. Pelo menos fica para mim essa impressão que você vivenciar esse processo, logo depois que as coisas acontecem, parece ser mais fácil do que quando a gente vai guardando tudo isso e só vai tentar viver lá na frente. O que você me diz? É assim mesmo? A gente precisa vivenciar tudo isso o quanto antes. Porque muitas vezes a gente se fecha, finge que nada está acontecendo, porque é a forma com que a gente está dando conta de lidar com a situação. Né? Muitas vezes é porque a gente não consegue lidar. Não é uma coisa de caso pensado ali. Né? Não, olha, eu vou Uhum. fingir que eu não sei de nada para me poupar. Não. É a forma com que a pessoa realmente está conseguindo lidar. É não entrar em contato. Mas quanto mais a gente entra em contato com a dor, quanto mais a gente coloca essa dor para fora, melhor é o processo de elaboração do luto. Mais saudável é o processo. E se a gente Certo. guarda tudo isso, pode se tornar um processo de luto complicado, né? Que antes era chamado de luto patológico. Hoje não tem mais Patológico. essa questão do luto patológico, mas sim o luto complicado. Complicado. E quando você fala das crianças, até foi uma coisa que nós conversamos, eu e a doutora Célia na outra live, a dificuldade que as pessoas têm de levar uma criança a um velório. Parece que tem todo um tabu. Primeiro, não se conta para a criança e nem deixa ela vivenciar esse momento. E até tem alguém aqui perguntando como contamos para a criança que a tia suicidou-se. Vivi isto muito difícil contar. Falamos que foi um acidente. A criança vai, algum dia ela vai descobrir.
Porque é aquela velha história, mentira tem perna curta. Uma hora a verdade vai aparecer, E de né? que forma fazer isso, Leda? Vai depender da idade ali da criança? Depende da idade, do entendimento que essa criança tem da morte, né? Porque existem situações que a criança, ali até os 2 anos, ela não sabe o que realmente é a morte, mas ela sabe que se ela pisar na formiguinha, por exemplo, essa formiguinha vai parar. Ela não vai mexer mais, ela não vai andar mais. Então, eu posso usar essa metáfora para falar que a pessoa morreu igual a formiguinha. Mas Uhum. agora eu não posso falar assim, foi para o céu, o papai do céu levou, foi fazer uma viagem longa, a gente não sabe quando vai voltar. Isso a gente está mentindo para a criança. E a Uhum. criança ainda passa a ter raiva do papai do céu, ou querer ir para o céu encontrar, né? Às vezes até com Uhum. situações de suicídio, porque eu vou morrer, porque se eu morrer, eu encontro com o outro lá no céu. Isso é tão perigoso, né, Leda? Muito Muito perigoso. perigoso. Então, é Vai para importante sim e falar. E falar. aí a gente Ah, pode falar para a criança, chamar a criança e conversar e falar a verdade, olho no olho, e falar a verdade. Falar, olha, mas a criança não sabe o que é suicídio. Então, explica ali de uma forma bem simples, rasa, não precisa ficar de novo, né? Não entrar nos detalhes de como foi, né? Não, isso a uhum. gente não precisa falar para ninguém. Isso pode, né, a não ser ali para o médico, para quem Isso, realmente tem necessidade tem de necessidade. compreender, até às vezes para ajudar a elucidar alguma questão ali. A Então, chegar Elísia para a está até criança e falando falar. aqui, né, que é um momento difícil para todos. E eu acho que até é mais um motivo para a criança saber, porque ela percebe a tristeza ali de todo mundo, e se a gente não conversa e explica, fica muito confuso na cabeça dessas crianças, sem entender por que que as pessoas ao redor dela estão tristes, estão chorosas. É muito importante dividir isso. E também, outra coisa, além disso que você falou, né? A questão de invalidar o sentimento dessa criança. A criança, muitas vezes, o pai, a mãe, ali, o familiar, não chora, chora escondido, e a criança vê chorando escondido. Ou a criança, às vezes, nem vê, mas percebe que tem alguma coisa Percebe, diferente, e aí vai invalidar essa exposição do sentimento. Então, quando ela tiver maior, não, olha, eu não posso chorar. Se eu estiver sofrendo, eu tenho que chorar escondido. Não, olha, eu uhum, não posso falar sobre isso, eu não posso expressar raiva, eu não posso expressar nenhum tipo de sentimento, nenhum tipo de emoção. Então, a gente acaba tolhindo ali a criança de entrar em contato com os sentimentos dela, com os sentimentos do outro, e porque o sentimento faz parte da nossa vida. faz parte as E a emoções. gente precisa entender o que a gente está sentindo, né? Igual, tô com raiva. Ok, a raiva é importante, a gente precisa sentir mesmo, mas eu preciso saber de onde vem essa raiva e Uhum, como é que eu vou extravasar essa raiva, né? Como é que isso, eu vou colocar essa raiva para fora? colocar para fora. Uma outra coisa que eu vejo, Leda, é a romantização do suicídio. Muitas vezes o suicida é tido, né? E a gente vê muito isso no caso, principalmente assim que eu já vi, de adolescentes, como se esse suicida fosse um herói. Recentemente, agora a gente até viu também no caso daquele ator mais idoso, que agora eu não me lembro o nome, que suicidou, e que até os Uhum. colegas dele, né, fizeram um vídeo falando assim, ele teve a coragem que eu não Flávio tive. Cardoso? Flávio Acho que é Cardoso? isso, né? Uma coisa E assim. me Não, chamou a Flávio atenção. Migliatti. Ah, é, isso mesmo. Me chamou a atenção, né? Quando até o Lima Duarte falou assim, ele teve a coragem que eu não tive, como se fosse assim um ato heróico. E o que que você acha disso? Não tem nada de heróico, né? Assim, tem sofrimento, tem dor, porque a pessoa não encontrou nenhuma outra forma de lidar com esse sofrimento que ela estava tendo.
E a única forma que ela enxergava era essa. E sim, por mais difícil que esteja a situação, a gente pode ter apoio. Ah, mas eu sou sozinha, eu não tenho ninguém. Ok. Celular hoje todo mundo tem, orelhão, ainda existe orelhão em alguns cantos por aí. Liga para o CVV, né? Tem formas, tem meios da gente é, buscar uma ajuda, buscar sair desse lugar de dor, porque a dor ela é dilacerante. A gente não está aqui diminuindo a dor de ninguém, muito pelo contrário, a gente está legitimando a dor. Mas essa dor ela pode ser elaborada, ela pode ser ressignificada de uma outra forma e não, né, tirar a própria vida. Mas como eu sei que aqui tem profissionais também, né? Muitos profissionais Uhum. assistindo a live, é importante também, Joyce, a gente pontuar, né? O psiquiatra, o psicólogo, às vezes a gente se coloca na obrigação de salvar aquela vida. E nem sempre a gente consegue. Nem sempre. Porque às vezes a pessoa está tão determinada, ou por mais que você fale qualquer coisa, ou que você trabalhe várias questões, é aquilo que ela quer. É aquilo. Não tem outra solução. A gente não pode se sentir responsável pela vida Uhum. do outro. Porque senão a gente que vai adoecer também, Adoecer, né, Leda? né? Porque a gente sofre quando um paciente nosso suicida, Sim. né? A gente sofre, é difícil, porque muitas vezes a gente se vê como incompetente, impotente diante da situação, e não é nada disso, né? E não é isso. A gente foi até onde era possível. Não dá para a gente pegar essa pessoa, trazer do nosso lado e ficar com ela o tempo todo, 24 horas com essa pessoa. É. Então, Tem que a gente entender que precisa faz ter isso parte do ali. processo do outro. E a doutora É, Célia está aqui com a gente, ó, colocou ah, aqui que que a legal. questão principal é a desesperança. A pessoa não encontra razões para viver. Isso é tão importante, buscar razões para viver. O que é que nos mantém vivos? Que é a questão da espiritualidade, né, que eu estava falando. Se a gente tem esse propósito de vida, né, o porquê, eu sempre faço uma pergunta assim, por que que você acorda todos os dias? Né? Para quê? Para que você acorda? Né? Então, a gente saber para que a gente acorda. E quando a gente não sabe o porquê que a gente acorda, o para quê, tem muito essa questão que a doutora Célia está falando, da desesperança, né? É a desesperança, é o desespero, é o desamor, é tudo que a pessoa não consegue ali enxergar uma saída. Então, eu não tenho mais esperança de forma alguma que essa situação vai mudar. Tem muito tempo que eu estou vivenciando isso e, para mim, todas as esperanças acabaram. Então, a pessoa vai, sim, fazer e a gente não tem essa responsabilidade no ato do comportamento do outro, né? A gente, Uhum, enquanto profissionais, a gente pode acolher, a gente pode fazer o que for possível, que está dentro do nosso alcance, da nossa ética, né? Ali até de contatar um familiar, contatar alguém, né? Porque a gente não pode ficar com isso só pra gente. A pessoa conta pra gente que está pensando, que está planejando, a gente tem que chamar um familiar. É nesse momento que o conselho permite que a gente quebre, né, o sigilo do processo terapêutico. Mas, de qualquer forma, eu, Leda, não quebro esse sigilo sem chegar para ele e falar, olha, me dá um telefone que eu vou ligar agora para uma pessoa da sua confiança. Quem é uhum, essa pessoa? Então, para o meu paciente, eu sempre falo, olha, eu vou ligar. Você querendo uhum, ou não, faz parte da minha ética profissional e até de uma questão jurídica, né? Que entra também uma uhum, questão jurídica. A gente precisa. Isso tem que ser notificado. No hospital uhum. também tem que fazer essa notificação. Então, é uma questão que ultrapassa ali as quatro paredes do consultório.
É, Então, é muito importante a gente trazer esse olhar, né? Para não ficar uma coisa. Porque é difícil e fica um peso muito grande se a gente muito não tem grande. essa distinção entre o que é o limite ali meu enquanto profissional e o meu limite enquanto pessoa. É, interessante. E alguém fez uma pergunta aqui muito interessante, Leda. A Elaine. Como lidar com o luto de uma pessoa que tem um familiar desaparecido? Pode ser considerado um luto parecido com o do suicídio? O luto da pessoa que é desaparecida, é, a gente assim não faz nem comparação de qual dor é maior. Mas quando tem o desaparecimento, é uma interrogação muito grande, porque você não sabe se a pessoa simplesmente foi embora, fugiu, se foi raptada, se está viva, se está sendo maltratada. se- Então fica uma interrogação gigantesca. Né? No suicídio também fica a interrogação do porquê fez isso. Mas você tem ali a confirmação que aquela pessoa está morta. E quando tem um familiar desaparecido, um amigo desaparecido, fica a dúvida. Então, quando a gente faz o velório, né, os rituais ali são justamente para concretizar, né, para essa morte. Se não tem um corpo, como é que eu vou concretizar? Então, eu vou viver uma vida toda numa dúvida. Então, esse luto, ele, dependendo das pessoas e dependendo dos fatores, né, ali, que a gente chama de fatores complicadores do luto, vai depender muito desses fatores também. Porque tem gente que, às vezes, até fala, ai, ainda bem que desapareceu. Ainda Uhum. bem que sumiu, ou ainda bem que se matou e acaba com isso logo. Existe também esse outro lado do alívio, né? É estranho a gente falar que, por exemplo, uma mãe fica É aliviada porque um filho, sei lá, que dá muitos problemas para ela, que vivia sendo ameaçada, que o filho era ameaçado. Enfim, dependendo do contexto, isso pode ser um alívio, né? Pode ser um alívio ali para aquela família. Às vezes, até no caso de sofrimento por doença também, né? Uhum. A gente vê tanto a pessoa é, é, sofrer ali com a doença que a gente fica aliviada. E eu Verdade. falo isso com a morte da minha mãe, porque foram 4 meses de sofrimento intenso dela e nosso, claro, que estava vendo. A gente pegava nela, a pele abria ali, a carne abria, de tão inchada que estava, sabe, com escara, dentro do hospital a gente não pode fazer os cuidados, assim, né, igual faz em casa, enfim. Então, tem todo um sofrimento. Então, a gente acaba, às vezes, dependendo da espiritualidade ou da religião de cada um, às vezes até a gente pede, olha, se tem uma força, uma energia, um Deus, alguma coisa, leva, né? Uhum. Deixa ela morrer para trazer um, 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 um alento para essa pessoa Um ali, para acabar alívio. esse sofrimento, né? É. Então, existe esse outro lado aí também, Vale. Leda, queria que você falasse um pouquinho sobre a atuação dos profissionais, né, dos psicólogos que são especialistas em luto. Faz diferença ter uma especialização nessa área? Ou qualquer psicólogo consegue trabalhar com essas pessoas enlutadas? E principalmente nesse luto por suicídio, como a doutora Célia acabou de falar aqui de novo, que é um dos lutos mais difíceis de ser elaborados. Precisa mesmo ter uma formação específica na área? Joyce, é extremamente importante a pessoa ter o conhecimento, o estudo, a supervisão e o processo terapêutico. Eu falo que esse tripé aí não pode ficar nem um dia cambaleando. Não pode existir, deixar de existir nenhum dos três. Por quê? Quando a gente vai falar de luto, a gente está entrando em contato com um sofrimento muito grande.
a depender do vínculo, a depender da forma com que aconteceu a morte. Então, tem vários fatores, né, que vão influenciar para a vivência desse processo. Então, muitas vezes, igual a gente falou aqui, se a gente não fala da nossa dor, se a gente não expressa o que a gente está sentindo, fica aquilo ali guardado. Aí ali na frente acontece uma outra perda. Agora, uma outra perda significativa. Agora eu não tenho só um processo para elaborar, eu tenho dois. E que vai se complicando. Vai se complicando cada vez mais. Então, se eu, enquanto profissional, não trabalhar as minhas dores, as minhas perdas, até o meu entendimento com a questão do suicídio, né, como é que eu enxergo o suicídio, eu provavelmente não vou conseguir. Porque muitas vezes o paciente, às vezes, conta detalhes pra gente. Por exemplo, de assassinatos, do próprio suicídio, né? Ah, eu cheguei lá e vi a pessoa assim, assim, assado. Né? Ela vai contar. Se você não tem um equilíbrio ali emocional, você não dá conta de ouvir. Você Uhum. não dá Muito conta de ouvir. difícil, né, Leda? É muito difícil. E aí não é que a gente é frio para a situação, não. Mas a gente trabalha essa questão de manter um equilíbrio. A gente se emociona, eu não vejo problema nenhum em se emocionar. Eu, é claro que a gente não vai, né, disparar a chorar, não vai fazer um escândalo, mas a gente se emocionar, o olho encher d'água, cair uma lagrimazinha, eu não vejo problema, nunca vi problema nenhum em relação a isso. Uhum. Em todas as supervisões que eu já fiz enquanto supervisionanda, né, eu sempre perguntei isso, ó, como é que é? Então, todo estudo, tudo que eu faço, eu sempre busco esse processo do terapeuta, né? Porque a Uhum. gente preocupa com o outro e esquece da gente. E a gente precisa ter um É. olhar para nós, né, dessas perdas nossas, o quanto elas estão elaboradas, porque a gente brinca, né? O fantasma sabe para quem aparece e vai aparecer justamente aquele fantasminha que vai cutucar a nossa ferida. Incrível, e é verdade. E Né? esse processo de luto, todos nós passamos por esses processos, mesmo que não seja um luto por suicídio. E é o que você está dizendo, muitas vezes o outro traz esse fantasminha que vai esbarrar mesmo naquelas coisas que a gente não conseguiu ainda terminar de elaborar. E o que você disse é extremamente importante. O terapeuta ele é, precisa estar nesse processo, né, também terapêutico, trabalhando e entender esse processo de luto. E muitas vezes, quando o próprio terapeuta vivenciou isso de uma forma saudável, isso pode ser extremamente rico para o trabalho dele, compreender melhor a dor do outro. Uhum. Mas não necessariamente ele precisa ter Ter passado pelo passado. processo, né? Porque o estudo, a questão teórica, né? Também a teórica prático é muito importante, porque tem detalhes ali no processo de luto, no processo da morte, esses fatores complicadores, a questão da idade das crianças, né? O entendimento de cada um acerca da morte, acerca do luto. Isso tudo a gente tem que saber para poder atender um paciente em processo de luto, independente do tipo de luto, De né? Que luto. seja, que seja por morte, por separação, né? Enfim, a gente precisa saber. E Saber muitas como. vezes, Isso. eu Alguém gosto, eu gosto de... Ah, fez uma pergunta aqui, Leda, muito legal. Acompanhe um grupo de mães que perderam filhos há 1 ano e meio. Teria dicas de literatura que possamos indicar? tem a mais importante, uma das mais importantes que eu acho é do Bottega, Do né? Bottega. Como a Né? crise O Dr. suicida. José Neuri Botega, crise suicida, avaliação e manejo, ele é psiquiatra.
E tem esse aqui, ó, da Aliás, Karina doutor Neuri Fukumitsu, que eu Botega vai gosto estar. muito. Certo. Karina Deixa você Fukumitsu. falar. Desculpa, empolguei. Fala doutor Neuri, eu fico empolgada aqui. Mas, doutor Neuri vai estar na pós conosco, doutora Carmita Hábito, doutora Leda, doutora Célia, só tem gente boa nessa pós. Pode ter, Aham. desculpa, eu te interrompi. Você quer mostrar de Não, novo esse segundo livro? que é da a Karina Fukumitsu. Ela tem outros, né? É uma profissional muito competente, tem muitos estudos, ela tem pós-doutorado, estuda assim muito, né? Eu Ótimo. sou fã de carteirinha dela. E tem a doutora Célia também, né? Que está aqui com a gente, que também tem muita coisa para contribuir com a gente. Né? Ela É verdade. tem muitos textos dela que são artigos que são ricos. Né? E depois, Leda, se você puder tirar foto desses livros, porque a gente pode pedir para o pessoal colocar aqui no Insta do Uhum, Instituto Suassuna, colocar no seu Insta, no meu, uhum. para quem tiver interesse. E eu ia até te perguntar, como alguém perguntou de criança, se você depois também puder sugerir algum livro infantil que traga, né, uma forma que seja um pouquinho mais fácil para as pessoas que têm dificuldade para explicar ou para falar da morte, porque existem alguns livros que podem nos ajudar, não existem? Tem muitos livros. No meu site mesmo tem uma lista de livros. Essa semana a gente está mudando de plataforma, então ele está fora do ar. Certo. Mas acredito que semana, a partir no máximo de ter sexta, eu acho que já está funcionando. Lá tem uma lista de livros, né? Eu deixo Uhum. sempre lá e de vez em quando eu vou atualizando. Agora também já é o momento de atualizar, mas lá já tem alguns e no consultório eu tenho outros também que eu posso tirar foto e E disponibilizar. disponibilizar. Então, aqui tem gente pedindo para repetir. Karina Fukumitsu, Sobreviventes enlutados por suicídio, cuidados e intervenção. E do Dr. Neuri é crise suicida, avaliação e manejo. Aqui ele traz uma, uma enxurrada aí de informações, com estatísticas, com várias questões. É bem, é, é bem importante a leitura para quem quer trabalhar com suicídio. É bem importante essas duas leituras. Esse da Karina aqui, eu acho que tem pouquinho tempo que saiu. Esse daqui não é, o do Dr. Neuri já não é Já tem tão novo. mais tempo. É, o da Karina, deixa eu pegar aqui. Tem. Ixi, nós vamos cair daqui a pouco. 2 minutos, Leda, como passa 2019. rápido. Hã? Ele é de 2019. Esse da 2019. Karina. Tá É, certo. Ó, 1 minuto e 52. Passa tão rápido, mas acho que deu para gente assim conversar as coisas principais e para as pessoas terem um gostinho do que vem por aí, né, Leda? Que nós estamos aham, assim organizando essa pós com muito carinho, conteúdo e trazendo professores realmente que trabalham com o assunto, que são referência. Como eu disse, nós vamos ter nessa pós doutor Neuri Botega, doutora Carmita Abdo, doutora Leda, doutora Célia, que são pessoas muito dedicadas a esse assunto. E eu agradeço muito a participação de todos vocês e vou pedir para a doutora Leda se despedir. E se ficou alguma dúvida, eu acho que nós conseguimos responder aqui o máximo, mas podem mandar no direct ou podem entrar em contato conosco que nós responderemos. com certeza. Eu sempre respondo. Às vezes eu fico um dia sem entrar ali no Instagram, mas pode ter certeza que eu vou te responder, né? É sempre assim. Então, quero te agradecer muito, quero agradecer ao Instituto Suassuna, né, por essa oportunidade da gente estar trazendo um assunto tão delicado, tão importante e que precisa, sim, de profissionalização. Não é, eu vou ali, leio um livro, faço um negocinho ali, um cursinho de final de semana e já estou pronta para atender. Né? A gente precisa ampliar, se profissionalizar, estudar, fazer supervisão, fazer terapia, né? E ter um olhar cuidadoso para essas Cuidadoso, pessoas. né? E não julgador.
9 segundos. Muito Obrigada, obrigada, viu, gratidão a todo Leda? mundo que está aqui, né? Que Foi participou. ótimo. Beijo para todo mundo.